A corrida eleitoral de São Paulo terá impacto direto na disputa nacional. O governador Tarcísio de Freitas ainda não fala abertamente sobre uma candidatura presidencial, mas é apontado como nome forte, principalmente em função da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, aqui em São Paulo, o Datafolha divulgou uma pesquisa estimulada, realizada entre os dias 1º e 3 de abril, que mostra uma ampla vantagem do atual governador caso ele tente a reeleição. Este levantamento aqui tem margem de erro de 3 pontos percentuais. A grande questão, você vê na tela que Tarcísio de Freitas tem praticamente mais do que todos os adversários somados, Lavareda. E aí, rapidamente, a grande questão que vai se colocar é: Tarcísio tem uma disputa aqui que parece muito certa de uma campanha à reeleição, como tem sido no histórico dos últimos governadores. Aqueles que tentaram a reeleição em São Paulo conseguiram se reeleger. A questão é se ele vai trocar o certo por uma corrida mais duvidosa, que é o voo mais alto para a presidência. É verdade, Yuri. E esse número do governador Tarcísio, de intenção de voto, lembrando que o espectador, quando nós analisamos esse número, nós vemos que se os nomes da direita, aí que tem além de Tarcísio, Pablo Marçal, o Ricardo Salles, etc., eles totalizam 67%. É um número expressivo. E o governador Tarcísio, em primeiro lugar, provavelmente ganharia a eleição no primeiro turno, o que é absolutamente coerente com uma outra variável que, digamos assim, precede e explica isso, que é a taxa de aprovação do governador nessa mesma pesquisa. 61%, segundo o Datafolha, dos paulistas aprovando o governador Tarcísio. O grande desafio, a grande pergunta que o Brasil se faz, não é? A grande curiosidade com relação à eleição do ano que vem, e cuja resposta talvez nem o próprio governador Tarcísio conheça nesse momento, é se ele deve se candidatar ou não. A mesma pesquisa do Datafolha apontou que, segundo os paulistas, 58% deles acham que ele não deve se candidatar a presidente. 30% dizem que ele deve se candidatar a presidente. E há uma questão importante, né, Yuri? O que o governador deve levar em conta é que ele conhece a história eleitoral do país bem. Nessa nova república que nós vivemos hoje, desde 85, vários governadores, ex-governadores de São Paulo, tentaram a presidência e não foram exitosos, né? Estamos falando de Maluf, estamos falando de Quércia, estamos falando de Alckmin e estamos falando de José Serra. E de João Dória, que naquele processo até hoje não muito bem explicado, ganhou as prévias e terminou não sendo candidato presidencial. Mas lembrando, só para concluir rapidamente, que o governador também rompeu um tabu. Ninguém tinha sido eleito governador de São Paulo sem ter nenhuma eleição anterior no seu currículo. Foi a primeira vez. Então, ele está acostumado a romper, digamos, tabu. Exato, né? E só para dar lembrando desse contexto histórico, o último governador de São Paulo que se elegeu presidente foi Jânio Quadros.